pedis e não recebestes. Por quê? Porque pediu mal, para esbanjarem vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Diga para o irmão que está do lado: do Espírito Santo tem ciúme de você. Ariane, se o Tiago ficar conversando por um longo tempo aqui com uma mocinha, como é que você vai ficar? Muito brava. Essa braveza é o quê? Ciúme. Porque ele está dedicando um tempo maior para uma outra pessoa que não a pessoa amada. É isso que Tiago está falando. Vou ler de novo então. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, afirma, é com ciúme, que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Está acompanhando comigo o raciocínio, irmão? Deus está falando, quer dizer que quando eu não oro, não falo com Deus, eu estou sendo soberbo. Pega a visão aí, pega a visão. Olha que Deus vai dizer em seguinte: mas Ele dá graça aos humildes. Diga assim: Senhor, eu quero crescer em humildade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Pega a visão, pega a visão. E Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fernanda, exaltará quem, Vange? Humilde. Quem é humilde? É aquele que fala com o Senhor. Ele aqui é aquele que reconhece suas fraquezas e fala com o Senhor. Coloque a sua Bíblia aí, seu celular na sua cadeira. Eu tinha pedido essa canção, é verdade, mas segue com a do Degma Marques, por favor, que ele cresça e eu diminua. Pode seguir, por favor. Nós vamos cantar essa canção antes de nós continuarmos na mensagem. Deus, Ele está falando. Eu combinei algo com eles, mas à medida que estávamos lendo aqui, o próprio Espírito já foi nos conduzindo para o que Ele quer fazer nesta noite. Abra o seu coração. Deus quer aumentar a nossa fé, mas para isso precisamos ser humildes. Deus, Ele resiste o soberbo. Vamos cantar. E cante, por favor, Marcos, projeta a letra, fazendo dessa letra a sua oração. Vamos lá, Stephanie. Obrigado, equipe. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Helver, pode acender as luzes do meio, por gentileza? Glória a Deus. Amém. Fazer orações do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Infinito. O tamanho de Deus é o tamanho do infinito, ou seja, é muito grande. Então eu quero falar sobre fazer orações grandes. Orações grandes, presta atenção. Orações grandes, não é oração longa. Oração grande. O que muitos confundem é, poxa, eu não sei orar, aí confunde isso com fazer oração longa. Tem orações curtas, irmãos, e a Bíblia, ela é repleta, cheia de princípios e exemplos que mostram que orações curtas permitiu ou promoveu a Deus fazer grandes milagres. Não foram as orações longas, mas foram as orações curtas. Orações curtas que são grandes. Que paradoxo esse.
Como a oração curta pode ser grande? Por causa da fé, por causa da ousadia em pedir. Eu quero falar sobre isso hoje com você, de você ser ousado em pedir, de você fazer oração do tamanho de Deus. Eu quero mostrar exemplos de oração comum e exemplos de oração do tamanho de Deus. Eu já adianto para você, você vai sair desse salão com maior ousadia para pedir, com maior ousadia em fé, com maior ousadia para experimentar milagres. Por quê? Porque você não vai ser passivo, você vai ser um homem e mulher de fé, que vai pedir. Ah, mas isso é impossível para mim. Então, peraí, vamos pedir, porque agora Deus vai agir. Porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E é aí que Deus quer agir. É onde Deus quer agir, é onde há impossível para o homem. Olha, 3 exemplos bíblicos. O primeiro deles é Elias. Elias estava num confronto lá com um profeta, com os falsos profetas de Baal e com Jezabel. E Elias orou para não chover por 3 anos e meio. E sabe o que aconteceu? Não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. O apóstolo Tiago, que nós aqui mesmo acabamos de ler, nós lemos o capítulo 4, mas lá no capítulo 5, ele fala da oração poderosa. E quando Tiago vai falar da oração poderosa, sabe quem ele traz como exemplo? Elias, que era homem. Tiago escreveu assim: Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Que sentimento? Às vezes querer desistir, porque era assim que Elias estava vivendo no momento, quando ele estava sendo perseguido por Jezabel, e ficou sabendo que Jezabel ia matar todos os profetas, ele queria desistir, depois de ter experimentado um milagre, ele queria desistir, ele ficou com medo, ele se escondeu. Então, Tiago diz, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Quem aqui nunca quis se esconder, irmão? Quem nunca aqui ficou com medo, num desafio, numa situação? Quem aqui nunca quis tirar a vida? Porque Elias chegou ao ponto de querer tirar a vida. E ele, Tiago diz, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias orou para que não chovesse, e não choveu nenhuma gota durante 3 anos e meio. Depois ele orou para que chovesse, e choveu, e as chuvas vieram. Isso está lá em Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18. Ele orou. Foi ousado para pedir. Então, isso significa o seguinte, irmão, não importa, já começa a dizer isso, toma isso como palavra para você, não importa o que você está sentindo, o mais importante é o que você crê, porque vai ter momentos que você vai estar orando, mas você ainda vai estar com medo, vai ter momentos que você vai estar orando, mas você ainda vai estar triste, com o mesmo sentimento que houve com Elias, mas o mais importante vai ser o quão tamanho vai ser a sua oração. Repito, não é tamanho de duração, é tamanho de fé. Fé para pedir. Como que você ficaria? Imagina que você faz parte, aqui eu sou Elias. Aí todo mundo veio, nossa, Elias, ele orou e não choveu. Nossa, Elias, derrotou os profetas de Baal. Aí você chega aqui agora na nossa caverna, porque Elias estava lá na caverna. Imagina que aqui é a nossa caverna. Aí eu viro para vocês e falo assim, gente, estou com medo. Gente, é melhor eu morrer. Baal vai matar todos os profetas. Aí, Jezabel vai matar todos os profetas. Como é que você ficaria? Com fé nessa reunião? Com certeza não. Você ficaria até com dó de Elias, né? Não? Tadinho, não, Elias, tadinho. É muita coisa sobre você, Elias. Você está sobrecarregado, Elias. Não, você merece uma férias, Elias. Você merece um descanso. Não, Elias, acho que é o culto, é as pessoas. Vai lá, tira uma folga. Mas Elias se posicionou, mesmo com medo, mesmo com sentimento contrário. Ele orou e ousou pedir. Irmão, irmã, sabe por que nós não vemos milagres? E foi isso que me chamou a atenção lá nessa célula. Sabe por que nós não vemos milagres? Porque não pedimos. Não pedimos com ousadia. Está na hora de você começar a pedir com ousadia. Às vezes você deixa de pedir por causa daquilo que você está sentindo. O dia mau vem para todo mundo, vem sobre Elias, vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre todos nós.
Outro exemplo bíblico, Josué. Josué, líder espiritual, assumiu a liderança depois de Moisés. Josué orou para que o sol parasse. Lá no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14, conta a história que Josué e todo Israel estavam indo para a guerra. Só que se caísse, se viesse o entardecer e começasse a noite, o inimigo, o adversário, iria se esconder e eles não iriam conseguir a vitória. Então o que Josué fez? Espera aí, eu preciso de que o sol, preciso de mais luz nesse dia. Irracional isso, não? Mas ele ousou pedir, e ele orou. Josué 10, 12, por favor, Marcos. Josué 10, 12. Sol, detente sobre Gideão, e tu, lua, fica sobre o vale de Aijalon. Que oração maluca! É oração de quem tem fé, é oração de quem tem ousadia para pedir. E sabe o que aconteceu? O sol parou, a lua parou. Ele ganhou mais horas do dia, ele ganhou mais luz do dia. E qual foi o resultado? Ele derrotou a tribo inimiga. Olha só que fé, não? Outro exemplo é Eliseu. Falei de Elias, falei de Josué e Eliseu. Eliseu, o profeta, ele orou por proteção. Olha a oração de Eliseu. Ele orou para que ele ficasse invisível. Existe essa oração. Todo Israel estava sendo cercado pela tribo inimiga. Sempre guerra espiritual, sempre guerra, sempre no meio da guerra. E aí, o que aconteceu? Todo o exército inimigo veio, os discípulos de Eliseu ficaram com muito medo, apavorados. E agora nós vamos morrer, é agora que vai dar tudo errado. E aí, Eliseu, 2 Reis 6,16, Marcos, por gentileza. 2 Reis 6,16. Olha o que Eliseu disse ao seu discípulo quando ele estava com medo. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O discípulo orou assim: como assim? O exército inimigo são homens com armas bélicas, armas de guerra. É só nós dois aqui. Como assim, Eliseu? Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Avançando mais um pouco, fala que Eliseu orou pelo seu discípulo para que a visão espiritual dele se abrisse. E quando a visão espiritual se abriu, ele viu carros de exércitos celestiais cercando Eliseu, protegendo a ele. E o que aconteceu? Eliseu se tornou invisível, o inimigo veio e não aconteceu nada. Eliseu não foi derrotado e não foi pego. Sabe qual que é o denominador comum? O que tem de comum nesses três exemplos aqui? É que os três pediram algo inimaginável, irracional. Pois é, essa é a fé que Deus quer de mim e de você. Por que não orar por uma franquia? Por que não orar por um negócio? Deus, eu quero expandir meu negócio. Por que não orar para que a partir de você, a tua família seja próspera e bem-sucedida por diversas gerações? Por que não orar? Por que não pedir? Por que não pedir? Talvez porque você ainda não tenha fé. Talvez porque você ainda está olhando as circunstâncias. Talvez porque você está achando que Deus está ocupado demais para ouvir oração, né? Ah, não, isso aqui eu vou ocupar Deus com as minhas orações. Ou talvez você, com o seu sentimento, porque o que você está sentindo, leva você a imaginar que isso é fé. Eu estou com medo, então eu não tenho fé. Meu filho, filha, pelo contrário, fé não tem nada a ver com sentimento. Elias teve medo, mas ele orou e pediu. Você vai ter medo, você vai ter às vezes insegurança, mas o que eu desafio você hoje é ousar a pedir. Seus sonhos podem parecer impossíveis, você pode não ter dinheiro, você pode não ter as conexões certas, sabe, para prosperar, para avançar no negócio, mas Deus está dizendo para você:
filho, filha, eu desafio você a me pedir para fazer. Me coloca como seu sócio, José. Me coloca como seu parceiro, Juliane. Me coloca como seu conselheiro, Fernanda. Só pede. Só me coloca na jogada. Sabe, olha só alguns exemplos. Uma oração do tamanho de Deus é mais ou menos assim: Deus, eu estou pedindo para que não somente o Senhor traga o meu filho de volta para o caminho, mas que o Senhor possa de uma forma maravilhosa fazer com que ele faça a diferença também na vida de outros. Oração comum: Deus salva o meu filho, Deus salva o meu marido, Deus salva a pessoa tal. Está errado? Tem alguma coisa errada nessa oração? Não, está até na Bíblia. Orarmos pela salvação, mas essa é a oração comum. A oração grande é: Deus, não apenas salve, mas faça com que ele faça a diferença na vida de outros. Uma oração comum é assim: Deus, me ajude a sobreviver nesse mês. Deus, me ajude a pagar o aluguel. Novamente, não tem nada de errado nessa oração. Mas uma oração do tamanho de Deus seria assim: Deus, eu estou pedindo ao Senhor para me fazer crescer de tal modo que eu não consiga quitar, não só consiga quitar a minha casa, mas consiga ajudar alguém também nesse mês. Não é só para eu ter para pagar as minhas contas, mas é ter para ajudar alguém. Oração do tamanho de Deus. Mas aí você olha para o seu salário, você olha para a sua carteira de clientes, você olha para o local do negócio. Ouse pedir, saia da oração comum. Outro exemplo de oração comum: Deus, só me leve tão longe quanto os meus pais foram. Mais ou menos assim: meus pais conquistaram uma casa, meus pais fizeram ensino médio, faculdade. Deus, só me leve a ter igualzinho que eles têm, Senhor. Essa é uma oração comum. Tem alguma coisa errada? Novamente, não. Deus, eu quero construir uma família igual dos meus pais. Tem alguma coisa errada? Novamente, não. Mas olha como é a oração, como seria uma oração do tamanho de Deus. Deus, me ajude a pelo menos não andar para trás. Deus, me ajude a levar a minha família até um novo nível. Me ajude a estabelecer um novo padrão. Quando as pessoas olharem para trás, daqui a 100 anos, que eles possam dizer: foi eu quem fiz a diferença na família. Uau! Tua descendência lá na frente vai olhar assim: poxa, como que nós estamos assim bem, prosperamos, como que nós, temos tudo isso? Olha, foi o irmão Tiago, foi o seu tataravô lá, que começou com uma fé lá nos cafundós da zona leste de Itaquera. Ele ousou pedir, ele ousou confiar, ele ousou crer. Não ore apenas pela sua família, pela salvação. É promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ore que a partir de você, Deus faça a diferença. Que seja a partir de você, então, que coisas grandes comecem a acontecer. Se o meu pai, eu quero ter uma família igual ao do meu pai, mas eu quero ir muito mais além do que foi o meu pai. Eu quero que os meus filhos e os filhos dos meus filhos e os filhos e os filhos venham dizer: poxa, olha, foi o vovô Márcio, no dia que ele aceitou a Jesus, no dia que ele teve um encontro com Jesus, foi o vovô Márcio, foi a partir dele que tudo mudou. Sua parentela vai dizer isso a teu respeito também. A partir de hoje, não ore apenas pela salvação da sua família. Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É até canção bonitinha, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Sim. Ambiente de glória. Essa semana, estava lá, visitando Tiago e Ariane. Momento de comunhão gostoso.
Não somente a comunhão, mas o macarrão também. Eu e minha esposa estávamos falando, até queremos a receita, viu, Ariane? Hoje a gente comeu macarrão e lembramos do seu macarrão. Mas ali estavam falando, olha, o que foi a história de vocês até aqui, a partir daqui vai ser outra. Deus tem uma história nova para você. Mas como que é essa história, pastor? Pelo que eu estou vivendo. Comece a pedir. Comece a pedir. Seja ousado para pedir. Pastor, eu sei que eu tenho que pedir. Tem até aquele que diz assim, e usa a Bíblia, né, para dizer, as palavras nem vieram à minha boca, e nem subiu ao meu coração, e Deus já conhece o que eu tenho no meu coração. E por isso Ele não pede, mas Deus quer que você peça. Deus quer que você peça. Olha outros princípios na Bíblia. Jesus, no Novo Testamento, ele conta a história de uma mulher perseverante, que batia na porta do juiz, incomodava o juiz, e ali Jesus conta essa história, para ensinar os discípulos o quê? Não desista de pedir, não para de pedir. Veja que eu não estou falando de oração, presta atenção, tem oração íntima, tem oração de intimidade com Deus, tem oração de abrir o coração com Deus, tem oração de quebrantamento, tem oração de consagração. Eu estou falando de oração de pedir. E também não estou falando de fazer oração de uma lista de pedido. Então, muito bem, Deus, aprendi domingo. Deus, o pastor pregou, então está aqui a minha lista. Eu quero quitar a minha casa, eu quero quitar o meu carro, eu quero pagar a escola particular dos meus filhos, eu quero melhorar no emprego, eu quero aumentar o meu salário, eu quero. Não, não é isso que eu estou falando também, irmão. Não é isso. O que nós lemos lá em Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então qual é o pedido que temos que fazer? É o pedido que vai glorificar ao Senhor. Nós lemos na versão revista e atualizada, mas olha só, eu vou ler aqui agora, o mesmo texto, só que na versão linguagem de hoje, linguagem contemporânea, perdão. Olha como Tiago escreve, como está essa tradução. Sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. Começa já assim. Sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus? Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz, tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, renda-se à vontade de Deus, Ele quer trabalhar na vida de vocês. Veja que não é apenas pedir. Eu vou ter que aceitar o processo de Deus. Porque, irmão, só experimenta grandes milagres quem passa por grandes dificuldades. Só experimenta grandes riquezas quem um dia já experimentou grandes escassez, né, Ju? Né, Vato? Só experimenta ser honrado quem já foi humilhado. Você está disposto a aceitar o trabalhar de Deus, o processo de Deus? Diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado, mas diga olhando nos olhos dele, diga assim, olha, Deus quer trabalhar na sua vida. Agora, olha só, eu amei, já falei, estou falando isso aqui todo domingo, eu estou amando essa versão. Olha que ele continua dizendo, digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que fará. Uau! Mas me colocar de joelho
diante do Senhor, eu preciso reconhecer que só Ele pode fazer, que Ele é meu parceiro, que Ele é meu amigo. Orar é uma conversa. Às vezes nos bloqueamos a orar, porque, como eu disse, não sabemos orar, não sei orar, não tenho tempo. Pastor, promove a oração, a sala de oração no culto de quarta-feira. Quantos vêm orar? Deus promove a situação para você. Deus promove a situação no seu trabalho. Você vai de fretado, você pode ir orando, você vai no metrô, mas está lotado, aí você está lá reclamando, fala com Deus, Ele é seu amigo. Convide-o para ser o seu amigo, seu parceiro. Uau! Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Está na hora de você acordar e perceber que Deus está trabalhando. E nesse trabalhar de Deus, está na hora de você começar a falar com Ele. Está na hora de você começar a pedir. A pedir. A pedir. A pedir. Olha esse exemplo. Por favor, Marcos. 1 Crônicas 17, verso 23. E eu encerro com esse exemplo bíblico. Davi. Hoje a gente conhece a história de Davi. Foi rei, derrotou o gigante, fez maravilhas. Deus fez maravilhas, através da vida dele. Mas, gente, quem era Davi no começo da história? Um jovenzinho, um motoboy. Um jovenzinho motoboy. Todos os irmãos iam para a guerra e ele ficava em casa para ser o entregador da marmita dos irmãos. De repente, o profeta visita a casa, o pai também não acredita nele, o pai apresenta todos os irmãos mais fortes, fica Davizinho lá no seu PlayStation. Aí Samuel fala, peraí, Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Está faltando mais alguém aí, Jessé? Eu tenho mais um filho. Davi, sai do videogame aí, vem aqui. Aí Davi, fala aí, pai. Aí Samuel, menino, Deus hoje te escolheu e te ungiu rei de Israel. Eu? Ok. E Davi, sabe o que fez a partir disso? Você acha que ele postou nas redes sociais? Sou o novo rei de Israel. Não, ele seguiu a vida dele. Ele continuou seguindo a vida dele. E o mais importante é que ele não mudou o relacionamento dele com Deus. Ele não mudou o estilo de vida, ele continuou sendo o que ele era. E aí chega um momento em que Davi, ele se lembrou. Presta atenção, foi lá atrás, o profeta usado por Deus disse, você é o rei de Israel. Não somente será rei, mas a tua família, a tua descendência continuará no trono. Davi ouviu a sua promessa, seguiu a vida. Só que agora chega um momento de dificuldade na vida dele. E aí, Davi vai ousar pedir. 1 Crônicas 17, 23. 23, Marcos, por favor. 23, isso. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, seja estabelecida para sempre, faze como falaste. Davi está orando aqui, irmãos. Davi está lembrando Deus, a palavra que o Senhor disse a respeito de mim e acerca da minha família, que será estabelecida para sempre, faze agora cumpri-la. Continua, verso 24. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. Olha Davi pedindo, mas quando Davi pede, ele não pede para postar, olha, meu carro novo. Eu sou o abençoado.
Eu tinha uma casa, agora tenho duas. Eu tinha um carro, agora tenho dois. Eu tinha um trabalho, e agora tenho um trabalho que ganha 2x. Amém, irmãos. Glória a Deus por esses testemunhos, sabe? Mas esses testemunhos não glorificam a Deus. Na oração, Davi está pedindo. Agora estou ensinando você como fazer essa oração ousada. Davi é o nosso exemplo. Estabeleça e seja para sempre engrandecido o teu nome, diante daquilo que ele vai pedir. E diga assim: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, verso 25, pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias a casa. Espera aí. Revelação fala de que algo que Deus apresentou. Então, naquele dia que o profeta visitou a casa de Davi, Davi entendeu. Ele pegou a visão. Espera aí. Quem está falando que eu vou ser rei não é um homem, é Deus através do homem. Deus está me prometendo, mas ele seguiu o jogo. Só que chegou a hora de Davi pedir, e agora que ele está pedindo: Senhor, seja estabelecida diante de ti, porque o Senhor me falou, o Senhor me apresentou. Oh, irmão, você esqueceu daquilo que Deus já falou para você. Sabe, o diabo gosta disso. Quem mais gosta? O diabo. Porque o diabo não gosta, não quer que nós venhamos a falar com Deus, a pedir coisas grandes para Deus, coisas grandes no sentido que Deus vai ser glorificado, Deus vai ser conhecido, todos vão ver. Só pode ser sido o Senhor naquele milagre. O diabo não quer que você peça. Não esqueça daquilo que o Senhor prometeu. Davi está dizendo isso: o Senhor me falou, o Senhor me revelou. Por isso, agora vem, olha só. Por isso o teu servo se animou para fazer o quê, irmãos? Fazer o quê, irmãos? Por que ele está animado em fazer oração? Por que ele está animado em fazer oração? Porque o culto hoje vai ser maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso. Por que ele está animado em fazer oração? Não, porque o pastor visitou, ele fez aquela oração poderosa: meu Deus e meu Pai, abençoa, derrama, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por que ele está animado em fazer aquela oração? Não, porque eu vou lá na cela, vai estar cheia, eu vou na sala de oração, vai ter mais gente. Ainda tem gente que chega assim na sala de oração, ou na sala de oração que acontece aqui, ou na cela: cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Sabe? Amém. Mas o que me motiva, o que me anima, Vado, pode estar eu e você na cela. O que me anima é o que o Senhor falou para mim. Sabe, Ariane, é isso que me anima. É isso que tem que te animar. É isso que tem que te encorajar. O que Deus falou para você. Deus pode ter usado homens para falar a você, mas se você tomou posse que foi Deus, lembra, tem uma canção legal. Lembra, Senhor, juraste em meu. Aí eu sou ruim. O que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, juraste. Me ajuda aí, vai, gente. Por favor, eu sou ruim. Ainda bem que eu não sou cantor, sou pregador. Por isso eu sou pregador. Deixa a cantoria para Ju, para Stephanie. Irmão, lembra o Senhor. Davi ousou pedir. O que Deus prometeu para você, Eliakim? O que Deus prometeu para você, irmã? Lá em 1999. Amém, mas foi em 1999. 3 de dezembro de 2000. Eu estava num encontro com Deus, no chão, sendo batizado no Espírito, falando em línguas. E a minha primeira experiência, uma das primeiras experiências com Deus, Deus falando assim: cuida do meu povo. Eu saí dali e falei:
É a célula. Eu nem era líder de célula. Falei, é a célula, eu vou liderar a célula. Deus está me chamando para liderar a célula. Só respondi isso. Liderei uma célula, 2, 3, foi multiplicando. Aí me chamaram para ser pastor, aceitei, estou pastor. Deixei uma igreja grande para começar tudo de novo. Mas eu estou sob uma palavra. Lá no trabalho, e é interessante porque as circunstâncias vão fazer com que você desacredite. Lá no trabalho, eu voltei à empresa que eu trabalhava em 2007. Pedi desligamento para vir a ficar como pastor tempo integral. Aí voltei agora em 2018. E mais um milagre de Deus na minha vida. Ao voltar, quem é o meu chefe? O estagiário que eu deixei no meu lugar. Olha só, Fernanda. Alguém me perguntou, alguém enviado das trevas lá da Capetolândia. Você não se arrepende de ter saído? Era para você ser o chefe. Eu falei, não me arrependo não, porque Deus fez muitas coisas, não fiz nenhuma escolha errada. E Deus me permitiu voltar, estou eu aqui de novo. E estou servindo a esse rapaz, que era meu estagiário, que hoje é meu chefe, com muito amor e com muita alegria. Porque eu não vou pedir para Deus, Deus, eu quero o lugar dele. É pedir mal. Minha oração hoje é, Deus, eu quero ganhar mais. Mas não estou pedindo lugar de ninguém. E não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz. Porque todas as escolhas que eu fiz confiando, eu tenho uma palavra. Quando eu pedi para sair, Deus falou, eu tenho uma palavra, eu vou te sustentar. Saí, estou no meio do deserto, 2018, Deus mesmo abre a mesma porta que Ele havia fechado em 2007, 2018 Ele abre, e estou eu lá de novo, na mesma empresa. Se não for Deus, quem é? Essa é a oração que glorifica a Deus. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, o Márcio tem talento, o Márcio fala bem, o Márcio é aquilo. É o que as pessoas dizem. Mas eu sei quem foi. E não vou ser arrogante e nem soberbo. Eu vou ser humilde em continuar convidando Ele para ser meu parceiro. Deus, eu vou para mais uma viagem. Deus, eu vou para mais um treinamento. Seja meu parceiro. Me abençoe com ideias, com ilustrações. E sabe, as coisas vão acontecendo. Porque Ele é meu parceiro. Ouse pedir, irmãos. Ouse pedir. O que eu estou dizendo para você hoje é, quando você orar, faça orações do tamanho de Deus. Deus vai aparecer de uma maneira grande. Ele vai te dar os desejos do seu coração. Existem sonhos que você se afastou dele. Sabe por quê? Por causa de suas palavras, por causa dos seus problemas. Que palavras? Eu não consigo, eu não posso, quem sou eu? Isso não é para mim. Você anulou seus sonhos, você anulou orações. Hoje, vamos mudar isso. Vamos dizer o que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que você pode. E o que a Bíblia diz que você tem. Por favor, a equipe de louvor pode subir já. Jesus ilustra, mais uma vez, uma oração do tamanho de Deus. Jesus diz assim, pode pedir, porque o homem, sendo mau, quando o filho lhe pede pão, o pai não dá pedra. Então, muito mais, o Senhor, vosso Deus, vos dará o Espírito àqueles que pedirem. Provérbios também diz que o Senhor, Ele abomina os holocaustos, as ofertas feitas pelos ímpios, mas Ele tem prazer na oração feita pelos justos. Quem são os justos? 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus Cristo tomou o seu lugar, tomou o meu lugar lá na cruz, e agora por meio de Jesus Cristo eu sou justo. Então quando eu oro, sabe, quem é? Ariane e Thiago viram lá. Estamos com o meu bebê, o terceiro lá, meu bebezinho Mateus, 10 meses. Ele está na fase de curiosidade. Estava lá, né? Nós estávamos lá, aí ele viu a televisão, achou uma tela, um tablet gigante, vou mexer aqui. Né, Helvia? Aprontamos lá na casa da Helvia também. Mas sabe, eu cerco ele com todo cuidado, irmão.
para ele não mexer nas coisas e não se machucar. Mas tem momentos que coisas que meu filho faz, eu fico olhando para ele assim, poxa. Esses dias, ele vem engatinhando, Vange. Eu estava na cozinha, ele vem engatinhando até a cozinha. E adivinha o que me tirou lágrima do negão aqui? Ele vem engatinhando, papá, papá. Sabe o que é isso? Eu tenho prazer em ouvir meu filho. É isso que Deus tem por você. Você acha que Deus está ocupado para te ouvir? Você acha que é a pior pessoa do mundo? Você acha que, poxa, mas eu nem sei orar? Você acha que o seu pecado, tá, tem pecado? Vamos confessar para Deus então. Vá até o advogado, deixa na mão do advogado, o advogado coloca lá, julga, esse não é mais réu, é inocente, pronto, sou justo de novo. O que eu vou fazer como justo? Eu vou falar, e o pai, como eu, com o meu Mateus, eu tenho um prazer quando ele fala papai, tenho um prazer quando ele faz algumas gracinhas, gracejos. O pai, ele tem prazer de você. Vamos tirar sorriso dos lábios do Senhor? Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos tirar a alegria, vamos tirar um sorriso dos lábios do Senhor? Como? Ouse pedir. Faça oração do tamanho de Deus. Vamos colocar em pé? Oh, se Deus me libertar, se Deus me libertar.